Jonas. Lemos Jonas 1, Jonas 2, não lemos o 3, já vou contar por quê. E lemos o 4 hoje, né? E depois de 4 capítulos, a pergunta que fica é: será que o Jonas compreendeu o que ele precisava compreender? Depois de tudo que ele passou, da tentativa de fuga de Deus, daquele tempo e o ciclo dentro do que a gente chamou de incubador. O Jonas, ele tem muito mais do que aquela história do peixe. O livro de Jonas é como se fosse um espelho para a gente. Ele mostra para nós mesmos quem a gente é. Nas nossas dificuldades, nas nossas ambiguidades, naquelas contradições que a gente tem muitas vezes, né? Jonas vive uma luta muito grande entre a sua vontade, ou as suas vontades, e a vontade de Deus. Para mim, Deus ensinou uma porção de coisas ao longo dessa série que a gente está vivenciando no mês de março. Eu nunca tinha olhado para Jonas com muita profundidade. A pregação sempre é primeiro para o próprio pastor, né? A gente estuda o texto, pensa, medita e aplica aquilo primeiro para a gente e depois também tenta trazer isso de alguma forma que seja relevante para vocês. Se alguém não conseguiu acompanhar as outras mensagens da série, procura no nosso site, luteranacamobi.com/mensagens. Agora tem uma seção lá onde a gente coloca as mensagens cortadas do culto, né? Ou direto no YouTube, ou até mesmo, pelo menos essa série a gente conseguiu colocar dentro do Spotify, né? Às vezes a gente está aí andando por aí, não pôde perder o culto ou queria relembrar, no Spotify também tem o áudio da mensagem. Nos últimos 2 sábados eu comecei com uma frase, e hoje não vai ser diferente. Uma frase que eu queria que vocês guardassem, né, que de certa forma resume o que a gente vai conversar hoje. E hoje eu queria que vocês saíssem do culto com essa afirmação na mente e no coração. Deus, o nosso Deus, Ele insiste em nos amar. Ele tem uma insistência em amar a gente. Porque a gente todos os dias dá para Deus uma porção de razões para Ele não nos amar. A maneira como a gente age, a maneira como a gente fala, se relaciona com as pessoas, a maneira como a nossa mente, os nossos pensamentos vêm, né? A gente dá uma porção de razões para Deus olhar para a gente e dizer: cai fora. Jonas também dá um monte de razões para que Deus não amasse ele, para que Deus desistisse dele. Mas mesmo assim, Deus continua insistindo em amar e se relacionar com Jonas. Na última mensagem, vocês vão lembrar, nós terminamos com o Jonas sendo vomitado na praia pelo peixe, o ciclo completo da incubadora, uma nova oportunidade diante de um novo Jonas. O Jonas entrou fujão, ele orou a Deus e ele deve ter passado por um processo de transformação naquele peixe. Só que esse novo Jonas não é assim tão novo. E o capítulo 4 mostra para a gente que as atitudes dele, o jeito dele em pensar, entender, ainda não está como Deus gostaria que tivesse, talvez. Deus deu a mesma missão de novo para o Jonas. Olha, agora, né, você vai a Nínive, já que da primeira vez você fugiu, agora você vai para Nínive e anuncia lá a minha mensagem. E dessa vez, ele foi. Mas a gente percebe que ele até cumpre a missão, ele vai, ele faz o que tem que fazer, mas o coração do Jonas não queria estar lá. Jonas teve uma segunda chance, mas ele de novo falha porque ele agora quer discutir com Deus. Ele não está disposto a ver as coisas como Deus vê. E mesmo assim, Deus continua insistindo em amar o Jonas, continua insistindo em se relacionar com ele. Nós ouvimos hoje, na leitura bíblica, o capítulo 4. E ali a gente percebe que depois que tudo que aconteceu, o Jonas está em crise com Deus. E esse é o tema de hoje, em crise com Deus. Jonas não está conseguindo aceitar a maneira como Deus trabalha nas pessoas. A maneira como Deus pensa, o jeito como Deus ama e perdoa as pessoas. Que é um jeito que não cabe na cabeça do Jonas e muitas vezes não cabe na nossa também. O Jonas se mostra aquele cara birrento, cheio de razão,
dizendo para Deus: Senhor, se não for do meu jeito, então tira a minha vida. Assim não dá para viver. Ele está enraivecido porque Deus decidiu salvar Nínive e não destruir Nínive como ele tinha dito no começo. Lembra que a pregação era para ir lá e anunciar o juízo de Deus. A gente sabe que quando Deus anuncia juízo, a finalidade não é para destruir, é para salvar, mas o Jonas está com dificuldade nisso. Jonas está vivenciando um relacionamento turbulento com Deus. E ali nessa crise com Deus, ele está aprendendo na prática sobre quem Deus é. Porque uma coisa é a gente saber sobre Deus, outra coisa é a gente experimentar Deus agindo no dia a dia, na nossa vida, na vida das pessoas que estão perto da gente. Como eu disse, o Jonas é uma espécie de espelho para nós. A gente tem muito de Jonas dentro da gente. E eu quero convidar vocês para a gente olhar alguns detalhes desse último texto, desse último capítulo, e pensar em alguns paralelos com a nossa vida. Algumas pessoas, quando leem Jonas, e a gente leu 1, né? O Jonas fugindo de Deus. Leu 2, o Jonas salvo por um milagre no peixe por Deus, disposto a recomeçar uma nova vida. Agora sim eu vou, né, no teu santo templo, vou fazer o que tu precisa. Aí vem o 3, nós não lemos o 3 diz que Jonas caminhou a cidade inteira, pregou e a cidade se arrependeu. E vem o 4. E o Jonas está numa crise profunda com Deus, querendo morrer, literalmente. Eu não quero viver desse jeito. A gente percebe que o Jonas é um cara extremamente egoísta, mesmo depois de passar pela incubadora de Deus. O Jonas diz que ama Deus, mas lá no fundo, ele só pensa nele mesmo. E se não for do jeito dele, com a sua vontade, não está bom. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ficou bravo. Jonas está muito, mas muito descontente. A linguagem bíblica é enfurecido. Está irritado e a gente se pergunta, por quê, Jonas? O versículo diz que ele está assim, está descontente com isso. E essa expressão com isso nos remete ao que veio antes, que é todo o capítulo 3. A gente não leu. O que será que tem ali que fez com que Jonas ficasse se sentindo assim, a ponto dele ficar tão magoado, chateado, irritado? No capítulo 3 diz que Deus enviou Jonas para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, inimigos do povo de Israel, por isso inimigos do Jonas também. Uma cidade enorme, mais de 120 mil habitantes. A Bíblia conta que uma pessoa a pé para atravessar a cidade precisava de 3 dias. Então era uma baita de uma cidade. Além de ser grande, Nínive era uma cidade violenta. Eles dominavam os outros povos, matavam, abusavam de mulheres e de crianças. Talvez até existe a possibilidade de que pessoas conhecidas de Jonas tivessem sido vítimas da crueldade dos ninivitas. E Jonas é enviado para lá, para esse lugar, com a mensagem que no capítulo 3 se resume a uma frase só. Jonas passou pela cidade dizendo, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Dentro de 40 dias, Deus, o Senhor, o Deus de Israel, vai destruir Nínive. Consegue imaginar o Jonas percorrendo a cidade, anunciando o juízo de Deus? Lembra do contexto. Nínive é uma cidade dos inimigos de Israel. Ele devia estar assim com toda a vontade, né? Finalmente a hora de vocês está chegando. Preparem-se, porque Deus vai trazer castigo sobre vocês. Jonas percorre a cidade anunciando destruição, juízo de Deus. E quando completa o percurso, é como se o Jonas tivesse armado lá uma bomba no meio da cidade, esperando só o comando de Deus para apertar o botão e pá, destruir com todos aqueles ninivitas que tanto mal fizeram. Só que o improvável e até impossível acontece. A Bíblia diz que toda a cidade, não foi 1, 2, 3, foi toda a cidade, se arrepende do seu erro, dos seus pecados. Ali o capítulo 13 começou um movimento de reconhecimento de culpa e arrependimento entre os moradores da cidade. Isso foi crescendo tanto, chegou no rei. E o rei acabou fazendo um decreto, proclamou lá um jejum nacional, estimulou todos a que abandonassem os seus maus caminhos, que orassem ao Deus de Jonas.
para quem sabe esse Deus mudar de ideia e não os castigar. E o capítulo 3 termina dizendo assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, os ninivitas, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, como tinha dito. A mensagem de Jonas é um sucesso de pregação. Não tem outro paralelo na Bíblia. Toda uma cidade arrependida. Em vez de condenação, aquela mensagem trouxe para os moradores de Nínive salvação. E quando Jonas vê o resultado, ele fica indignado. Porque ele anunciou destruição. Ele queria ver a destruição dos inimigos. Mas Deus mandou Jonas ir lá e desarmar aquela bomba que ele tinha armado. E isso não faz sentido para Jonas. Ele quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Para ele, aquelas pessoas não mereciam a misericórdia de Deus. Esses ninivitas não merecem perdão. Deus não fez o que Jonas achava que ele tinha que fazer. Isso não acontece com a gente às vezes? Deus não faz as coisas que a gente imagina que Deus tinha que fazer. Muitas vezes Deus age de um jeito diferente, ou a gente, no nosso jeito de julgar, a gente até acha, mas isso é incoerente com o que nós planejamos. A gente traça um plano e Deus vai e age completamente diferente do que nós achamos que era o certo. E a gente olha para Deus, acha tudo muito injusto e a gente começa a questionar a vontade de Deus, questionar até a bondade de Deus. Jonas é aquele tipo de cara que tem razão. Ele acha que tem razão. Olha como é que ele se dirige a Deus. Ele orou ao Senhor e disse assim: Senhor, não foi isso que eu te disse? Quando eu ainda estava em casa? E aqui ele revela por que ele não estava querendo ir, né? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis, para o outro lado. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrepende e não castiga. Jonas reclama com Deus dizendo: eu não te falei que tu ia fazer isso? Eu não te disse? Está vendo? Eu sabia que tu é um Deus de misericórdia, tem paciência, por isso que eu não queria ir para Nínive. Tu, Deus, é muito cheio de amor, tu até promete castigar, mas depois volta atrás. E Jonas está criticando Deus pelo fato de Deus ser amoroso demais. Ele não consegue aceitar o fato de Deus amar aqueles que ele está considerando indignos de amor. E o Jonas coloca até a culpa em Deus pela sua infelicidade, pela sua frustração. Ele está tão indignado que o Jonas pede, não só uma vez, mais de uma vez, né? Agora, Senhor, tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Desse jeito, o Jonas está dizendo: eu não quero viver. Se é para fazer esse tipo de coisa, não conta comigo. Já que o Senhor não vai tirar a vida desses ninivitas, então tira a minha. Né? Aquele jogo quase de barganha. Porque eu, Senhor, não aceito o que o Senhor está fazendo. Eu estou aqui triste, estou irritado, e a culpa por tudo isso, Deus, é tua. Jonas faz o que a gente muitas vezes faz. Na maioria das vezes, a gente procura culpados para os nossos erros. Se não está bom, se não está do jeito que eu gostaria, a culpa é do governo, ou a culpa é dos empresários, ou a culpa é da economia, a culpa é do clima que não colaborou, a culpa é do cônjuge que não andou como eu queria. A culpa é de qualquer um, ela só não é minha. Até de Deus, quem sabe. O Jonas não consegue encontrar felicidade. E se ele não encontra felicidade, ele quer morrer. Porque para Jonas só faz sentido viver se for para ser feliz. Se é para ser desse jeito, então nem quero viver. E não é assim que a gente pensa também. A busca da felicidade, isso é algo que move o ser humano. Quando é a busca da felicidade a qualquer custo, ela pode me levar para longe de Deus. Agora, quando eu compreendo a minha vida como uma missão dada por Deus, uma vocação para servir a Deus na pessoa do próximo, ainda que isso não me faça tão feliz, que isso não me agrade, isso me aproxima de Deus, me aproxima do seu caráter. E em algumas situações, a vontade de Deus às vezes bate de frente com a nossa vontade.
E aí a gente precisa decidir, por qual caminho eu vou? É por esse ou é por aquele? Deus faz uma coisa interessante com Jonas. Deus não desiste do Jonas. Jonas saiu da cidade, birrento, indignado, se sentou de longe, como quem pensando, eu vou ver de camarote agora a destruição de Nínive, né? Eu vou ficar de longe aqui, Deus vai fazer alguma coisa para destruir a cidade. Ele não estava querendo salvar ninguém. Queria mesmo era desgraça alheia. E aí, então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra para a sua cabeça, livrar ele do calor, e a Bíblia diz, isso deu grande alegria a Jonas. Agora o Jonas que queria morrer, ele está feliz. Por quê? Porque Deus está fazendo o que ele quer, o que agrada, o que dá satisfação para ele. E aí quando Deus faz o que Jonas quer, obrigado Deus, como tu é fiel na minha vida, né? Agora sim. Muitas vezes parece que Deus só é fiel quando Ele faz o que a gente quer. E Deus continua trabalhando na vida de Jonas, Ele ama Jonas, como ama também aqueles cruéis de Nínive, e a história continua. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus de novo trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Pensa no calor de Santa Maria, né, do verão. Jonas estava nesse calorão, mormaço. E com isso, o Jonas que estava agora sim, está feliz, desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. O Jonas está numa montanha-russa emocional, né? Quando Deus faz o que Ele quer, ele está de boas. Quando dá tudo errado, ele está numa deprê completa. Num dia está alegre e grato, no outro dia ele quer morrer. E quando a gente conduz a vida pensando somente em si mesmo, buscando apenas a própria felicidade, o resultado, a médio e longo prazo, ele é trágico. É a graça de Deus que vai nos tirar para fora dessas amarras do nosso próprio ego. É a graça de Deus que nos convida a nos realizarmos, não naquilo que me faz feliz. A gente é assim, né? A gente se realiza naquilo que me faz feliz. Mas a graça de Deus está nos convidando a dar um passo a mais e nos realizarmos não só naquilo que me promete felicidade, mas no serviço de amor. Não só na satisfação pessoal, mas em amar outros como Deus ama a mim. E eu penso por mim mesmo, se fosse comigo eu já tinha largado o Jonas de mão. O cara é complicado. Depois de tudo que passou, o cara ainda está fazendo birra. Está fazendo manha. E Deus continua insistindo em amar Jonas. Continua insistindo em se relacionar com ele. Depois de tudo isso, Deus disse a Jonas, você tem alguma razão? Né? E Deus ainda pergunta, você tem uma razão, assim, seja razoável, né? Para estar tão furioso por causa da planta agora? Jonas respondeu, sim, eu tenho. Estou furioso que eu quero morrer. Mas, e é o próximo slide, mas o Senhor lhe disse, você, Jonas, está com pena dessa planta, embora não tenha feito nada por ela, não podou, não a fez crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive, que é uma cidade que eu fiz, diz Deus, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre o certo e o errado, além de muitos rebanhos de animais. Não deveria eu, Deus, ter pena dessa grande cidade? Ponto de interrogação. A gente não sabe como termina a história de Jonas. O livro termina aqui, com um ponto de interrogação. Deixa a gente a pensar. Deixa uma questão para nós também. Qual vai ser a tua reação diante de tudo isso? É missão ou é omissão? A história do Jonas, no fim das contas, nem é tão especialmente sobre o Jonas. Não é nem sobre quem nós somos ou como nós somos, fala de tudo isso. Às vezes a gente acha que a história de Jonas é sobre um grande peixe, mas no fim das contas a história de Jonas é sobre um grande Deus. Um Deus que ama de um jeito que a gente não consegue entender, que a gente tem dificuldade de amar do mesmo jeito. E para terminar essa série então, para refletir e praticar,
Primeiro ponto, o amor de Deus, ele não tem limites. Deus ama quem a gente olha e diz, não dá para amar. A gente olha para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele povo e diz, olha, isso aqui merecia ser fulminado. Vamos jogar uma bomba e destruir tudo. Deus ama esses também. Não existe pecado maior que a graça de Deus. E isso não quer dizer que você não tem responsabilidade de lutar contra o pecado que habita em você. Uma coisa não anula a outra. Mas quer dizer que mesmo que as suas forças sejam insuficientes, e as suas forças vão ser insuficientes, Cristo é suficiente para estar eternamente com você, e Ele quer eternamente estar do nosso lado. Jonas falhou falhou duas, falhou inúmeras vezes, e a gente falha também. Mesmo assim, Deus continua amando Jonas. Mesmo assim, Deus continua amando a mim e a vocês. O ponto 2, o poder de Deus também não tem limites. A história de Jonas mostra que Deus tem poder sobre o vento, Deus tem poder sobre o mar, sobre peixes, sobre barco. Deus tem o universo nas suas mãos. E se Ele tem o universo nas mãos dele, a tua vida também está nas mãos de Deus. Nada escapa do controle, nada escapa do poder de Deus. Não importa o quanto você já esteve, talvez, longe de Deus. Deus tem todo o poder para te resgatar e te dar uma nova oportunidade com Ele. Deus nos ama, Deus nos salva, mas Ele não faz tudo isso com um fim ali. Ele não nos amou e nos salvou só para que nós estivéssemos bem e no céu. Deus nos chama a sermos um povo que está constantemente em missão. Nós fomos resgatados não apenas para nós estarmos no céu, mas para nós sermos bênçãos na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus como a gente conhece. Ir a Nínive, ou as Nínives que a gente tem na vida, traz riscos. E a gente precisa se abrir para esses riscos. Mas a gente vai disposto a correr os riscos confiando no amor e no poder de Deus. Porque Ele está nos chamando o tempo todo a cumprir a missão que não é tão complexa, mas a gente complica ela. A nossa missão é amar os outros como Ele nos amou. É fácil de dizer, não é tão fácil de falar. A nossa missão é amar as outras pessoas da maneira como Deus amou Jonas, da maneira como Deus amou Nínive, da maneira como Ele ama cada um de nós. Amém.